Olá pessoal, bom dia. Aqui é o professor Edivaldo e na sequência de vídeos que eu estou fazendo referente às alterações no imposto de renda, hoje de manhã, dia 18/2, eu fiz um vídeo sobre como ficará o imposto de renda para quem recebe dividendos. E agora estou fazendo um vídeo sobre a tributação anual de altas rendas. Este vídeo é a parte 1, terá um complemento que eu farei provavelmente amanhã. Então vamos caminhar. Toda essa primeira parte eu já falei com vocês a respeito de dividendos. Agora, especificamente, a partir do artigo 16A da tributação anual de altas rendas, nós temos a seguinte situação. A partir do exercício de 2027, ano calendário de 2026, a pessoa física cuja soma de todos os rendimentos recebidos no ano calendário seja superior a R$ 600.000, fica sujeita à tributação mínima do imposto de renda das pessoas físicas, nos termos deste artigo. No parágrafo 1º diz o seguinte: para fins do disposto no caput deste artigo, serão considerados na definição da base de cálculo da tributação mínima o resultado da atividade rural, apurado conforme os artigos 4º, 5º e 14º da Lei 8.023 de dezembro de 1990, os rendimentos no ano calendário, inclusive os tributados de forma exclusiva ou definitiva e os isentos ou sujeitos à alíquota zero ou reduzida. Percebem que na hora de calcular esse adicional de imposto, vamos colocar esse nome, sobre a alta renda, quando superam 600 mil no ano, estaremos considerando todas as rendas, inclusive aquelas que têm tributação de forma exclusiva, definitiva ou isentos ou sujeitos à alíquota zero, a soma de tudo que você recebeu, fazendo algumas deduções que nós explicaremos daqui a pouco. Então nós temos aí o resultado como base de cálculo, o resultado da atividade rural, os rendimentos recebidos, ou seja, tudo que você recebeu, inclusive os tributados de forma exclusiva ou definitiva, e os isentos ou sujeitos à alíquota zero reduzida. E depois tem algumas deduções que são permitidas. Então vamos entender primeiro quais são os rendimentos tributados de forma exclusiva e definitiva. São ganhos em que o imposto de renda é retido na fonte pela instituição financeira ou pagadora e não pode ser restituído, nem ajustado na declaração anual. Eles não compõem a base de cálculo do IR normal, ok? Não alteram a alíquota final e devem ser declarados separadamente. Há campos específicos na declaração de ajuste anual para isso. Exemplos desses rendimentos com tributação exclusiva e definitiva: aplicações financeiras em CDB, Tesouro Direto, fundos de investimentos, juros sobre o capital próprio, em relação ao trabalho, 13º, ganhos de capital, lucros na venda de bens ou direitos, imóveis, ações, prêmios de loterias, concursos e sorteios, participação nos lucros ou resultados da empresa. Então, tudo isso faz parte da tributação exclusiva e definitiva. Aqui tem dicas de como é declarado e onde é declarado na declaração de ajuste anual. Alguns pontos importantes em relação a rendimentos tributados de forma exclusiva e definitiva: não geram restituição. Estou reforçando aqui, pois a tributação é considerada definitiva. O valor líquido recebido é o que geralmente é considerado para fins de acréscimo patrimonial. Perfeito? E agora, uma explicação sobre rendimentos isentos ou sujeitos à alíquota zero ou reduzida. A partir de janeiro de 2026, a isenção de imposto de renda da pessoa física será ampliada, tornando isentos os rendimentos tributáveis mensais de até R$ 5.000, rendimentos como dividendos e lucros, indenizações trabalhistas FGTS, caderneta de poupança e certos títulos de fomento como LCI, CRI,
LCA, CRA também são isentos ou sujeitos à alíquota reduzida ou zero. Principais rendimentos isentos sujeitos à alíquota zero. Mais um reforço aqui, a partir de 2026, rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste mensal de até 5 mil, não tem imposto de renda. E rendimentos isentos ou sujeitos à alíquota zero, mais alguns lucros e dividendos distribuídos por empresas, exceto se houver nova legislação específica para valores elevados. E há nova legislação específica, conforme falamos no vídeo de hoje de manhã, em que rendimentos de dividendos a partir de 50 mil por mês têm imposto de renda de 10%. Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, FGTS, PDV, rendimentos de caderneta de poupança, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, LIGs, títulos de fomento, né? Dividendos de fundos de imobiliários, FI, FIAGRO, parcela isenta de aposentadoria, pensão para maior de 65 e rendimentos de apólices de seguros ou pecúlio pago por morte ou doações. E a alíquota zero aí, né? Ganhos de capital em operações específicas no mercado de ações podem ter isenção total ou alíquota menor dependendo do volume. No caso de quem opera swing trade, até determinado valor negociado por mês não tem imposto de renda, ok? A partir de determinado valor tem imposto de renda de 15% sobre os ganhos. Day trade tem imposto de renda de 20% sobre os ganhos. Isso até dezembro de 2025. Em 2026 será feita uma média entre imposto de renda sobre day trade e swing trade, ok? Passando a ter uma alíquota única. Para beneficiários de rendimentos isentos, é necessário declará-los na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Olha o que a gente está falando aqui. Quando a norma fala que na base de cálculo dessa alta renda se somam todos esses itens que eu demonstrei agora há pouco. Então você, independente de ter tido alíquota zero ou isento, para apurar se na alta renda se a soma dos valores chega a 600 mil, você vai colocar todos esses itens, todos eles. Perfeito? Ok. Então, continuando, são permitidas deduções. E agora, então depois que você somou tudo aquilo, o que você pode tirar daquilo? Ganhos de capital, exceto os decorrentes de operações realizadas em bolsa ou no mercado de balcão, organizados sujeitos à tributação com base no ganho líquido no Brasil. Perfeito? Então vendeu um imóvel, teve ganho, ok? Então já tem lá uma tributação específica sobre esse ganho de capital. Os rendimentos recebidos acumuladamente tributados exclusivamente na fonte. Então tudo isso está sendo deduzido. Os valores recebidos por doação em adiantamento de legítima ou de herança, rendimentos auferidos em conta de depósito de poupança, a remuneração produzida pelos seguintes títulos valores imobiliários, letra hipotecária, letra de crédito imobiliário, certificado de recebíveis imobiliários, letra imobiliária garantida, letra de crédito de desenvolvimento, títulos de valores imobiliários relacionados a projetos de investimento de infraestrutura, fundos de investimento que estabelecem em seu regulamento a aplicação de recursos de ativos, ok? Então tem uma destinação específica, fundo de investimento que trata essa outra lei, rendimentos distribuídos pelos fundos de investimento FIs, que é o imobiliário, rendimentos distribuídos pelos fundos nas cadeias produtivas da agroindústria, FIAGRO, remuneração produzida pelos seguintes títulos: certificado de depósito agrário, WA, certificado de direitos creditórios, letras de crédito do agronegócio, certificados recebíveis do agronegócio, remuneração produzida por cédula do produtor rural, parcela de imposto de renda das pessoas físicas isentas relativas à atividade rural, os valores recebidos a título de indenização por acidente de trabalho, por danos materiais, inclusive corporais ou morais, ressalvados os lucros cessantes. Rendimentos isentos de que tratam, e aí tem uma lista: rendimento, títulos imobiliários isentos ou sujeitos à alíquota zero, os lucros e dividendos, naquela questão de até
50 mil por mês, relativos a resultados apurados até o ano de 2025, cuja distribuição tenha sido aprovada até 31 de dezembro. Então, dividendos referentes ao ano de 2025 não fazem parte do cálculo, apenas a partir de 2026, perfeito? Desde o pagamento, crédito, emprego ou entrega. E, continuando, né? A alíquota da tributação mínima do imposto de renda sobre as pessoas com alta renda estão assim distribuídas. Para rendimentos, isso anual, tá? Iguais ou superiores a 1.200.000, a alíquota será de 10%. Ou seja, depois que você somou todos os itens que fazem parte da base de cálculo e você subtraiu tudo aquilo que é permitido deduzir, se deu 1.200.000 ou mais, o imposto será de 10%. Para rendimentos superiores a 600 mil e inferiores a 1.200.000, o imposto será reduzido, 10% com um fator de redução. Qual é o cálculo desse fator de redução? O rendimento, vamos supor, 800 mil, dividido por 60 mil, menos 10. E aí sim, esse número multiplicado pelo valor do rendimento. O valor devido da tributação mínima do imposto de renda para pessoas físicas será apurado a partir da multiplicação da alíquota pela base de cálculo, nesse exemplo que nós demos, da 3,333, no caso de 800 mil, com a dedução. Dedução do quê? Do imposto de renda sobre das pessoas físicas devido na declaração de ajuste anual, ou seja, depois que você calculou se a tua renda anual ultrapassa os 600 mil por ano, que seria alta renda, você calculou esse valor do imposto, aí você vai subtrair o imposto calculado de acordo com a declaração de ajuste anual. Do imposto de renda retido exclusivamente na fonte incidente sobre os rendimentos incluídos na base de cálculo da tributação mínima do imposto. Então, depois que você calculou esse valor, aí você tem essas deduções dos impostos já retidos. Do imposto sobre a renda de pessoa física apurada com fundamento nos artigos tais, do imposto de renda das pessoas físicas pago definitivamente referente aos rendimentos computados na base de cálculo, do redutor apurado, caso o valor apurado deste artigo seja negativo. Então, depois que você pegou aquela renda anual de 600 mil a 1.200.000, que você encontrou o redutor e você calculou esse imposto mínimo, você subtraindo os impostos que você já recolheu, se o número der negativo, não haverá uma restituição. Se der negativo, você não vai ter imposto mínimo a pagar dessa parte. Você já pagou os outros impostos. Do valor apurado na forma desse artigo será deduzido o montante do imposto sobre a renda das pessoas físicas na fonte antecipada nos termos tal. Perfeito? Então, depois que você calcula esse imposto mínimo da alta renda, subtrai os impostos já recolhidos, aí você vai ter que recolher a diferença. O resultado obtido nos termos do parágrafo 5º deste artigo será adicionado ao saldo do imposto de renda das pessoas físicas. Então, se aquele cálculo que você fez, considerando o redutor, você jogou esse percentual sobre a renda do ano, se foi maior do que aquilo que você já recolheu, aí você terá esse imposto, esse imposto a mais, né? No caso da atividade exercida pelos titulares de exercício notariais registros, serão excluídos da base de cálculo da tributação mínima do imposto de renda das pessoas os repasses obrigatórios efetuados previstos em lei incidentes sobre os emolumentos. Perfeito? Então aqui é um resumo da base de cálculo da tributação de alta renda. Então, você vai considerar o resultado da atividade rural, os rendimentos recebidos no ano calendário, ou seja, todos, aplicações financeiras, rendimentos de CDB, Tesouro Direto, Fundo de Investimento, juros sobre capital próprio, mais as rendas do trabalho e 13º.
mais os ganhos de capital, no caso de venda de ações, aí, imóveis, né? Mais prêmios de loterias, concursos e sorteios, mais a PLR. Então, mesmo que grande parte desses itens com sinal de mais na frente tiverem isenção de imposto ou alíquota reduzida, eles fazem parte do cálculo. Aí você tira dessa base de cálculo essa lista enorme que nós já relatamos. Vocês podem pausar o vídeo para ver, ok? Por exemplo, rendimentos de poupança, ok? Letra hipotecária, assim vai. Todos eles. Depois de deduzido todos esses itens da base de cálculo da renda, se for superior a 600 mil e menor que 1.200.000, tem um fator redutor, que aí multiplica vezes a renda total da renda mínima, e aí você vai encontrar um valor. Deduzindo os impostos que você já recolheu, aí você poderá ter, se o saldo for positivo, o imposto a pagar da alta renda. Perfeito? Ok. Então, exemplo. Vamos supor que o valor líquido dos itens listados, aquela lista gigante que eu mostrei, tenha sido superior a 1.200.000, por exemplo, 1.300.000, o cálculo será 1.300.000 vezes os 10%, dá 130 mil reais. Isso renda anual de 1.300.000 nesse caso. Menos os impostos que você já recolheu, de acordo com aquela lista, aí você vai ter um complemento de imposto, ok? Vamos supor que tudo que você já recolheu tenha dado 90 mil. Então você teria um recolhimento de 40 mil relativo à tributação de alta renda, esse imposto mínimo aí, ok? Agora vamos supor que o valor líquido dos itens listados ao longo do ano tenha sido superior a 600 e inferior a 200. Por exemplo, tenha dado o valor de 800 mil, considerando toda aquela lista, o que são adições e exclusões. Então, nesse caso, 800 mil dividido por 60 mil menos 10. Então dá 13,333 menos 10, dá 3,33333 infinito aí, né? E aí sim, esses 3333 sobre o valor de 800 mil, então 800 mil, 3,33336 é uma dízima periódica, dá esses 26.666,66 centavos. Esse valor encontrado, menos os impostos que você já foi retido, teu, de acordo com aquela lista, se o número é negativo, não tem nenhuma restituição, simplesmente morreu a história. Mas se o número final for positivo, aí você recolhe essa diferença. Perfeito? Então era isso, pessoal. Nós temos esse novo imposto, ok? Esse novo imposto que é uma tributação anual de altas rendas. Perfeito? Então espero ter ajudado vocês com mais isto, e eu vou fazer um último vídeo sobre esse tema, em que traz algumas informações sobre, por exemplo, você é dono de uma empresa, essa empresa tem imposto de renda e contribuição social, aí tem algumas coisas que podem até melhorar a tua situação. Perfeito? Obrigado pelas visualizações dos vídeos deste canal, até um próximo vídeo e abraços!